Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é uma aula de revisão semestral. Nós vamos rever tudo aquilo que nós já vimos ao longo desse ano. Prestem muita atenção, principalmente os amigos que não conseguiram ainda a pontuação necessária e vão precisar fazer a prova de recuperação. Mas essa aula é muito importante para todos. Vamos lá. Logo lá no início do nosso ano, nós começamos o nosso livro conversando um pouquinho sobre o movimento de estudo, o movimento humano, que é o objeto de estudo da educação física. Nós falamos um pouquinho mais que nós estudaríamos durante esse ano o movimento humano, as suas características e todas as estruturas que estão envolvidas na construção desse movimento. Vimos várias histórias bem bacanas e começamos a falar sobre essas estruturas básicas. Primeiro, nós falamos sobre ossos e articulações. Nós falamos que os ossos são estruturas rígidas que servem para sustentar o corpo. Falamos que eles são diferentes das articulações, têm um conceito diferente. Enquanto os ossos são as estruturas rígidas, as articulações são a junção de dois ou mais ossos, que podem ou não apresentar movimento. Nós vimos também alguns exemplos de ossos e alguns exemplos de articulações. Assim como no nosso material complementar, nós vimos os 3 tipos básicos de articulações, que são as móveis, as imóveis e as semimóveis. As móveis que se movimentam, que nós falamos, mais sobre ela ao longo do ano. As imóveis, que são as que não apresentam movimentos, e as semimóveis que apresentam movimentos limitados. Vimos aqui, os principais tipos de ossos, o osso do braço, a coluna vertebral, os ossos das pernas, do crânio. E nós vimos as articulações também, do pescoço, ombro, cotovelo, as principais. Repetindo, a diferença entre ossos e articulações é que ossos são a estrutura rígida que sustenta o nosso corpo, enquanto as articulações são a junção de 2 ou mais ossos. Fizemos esse questionário, fizemos essas atividades todas e partimos para falar dos músculos. Os músculos que são responsáveis por produzir a nossa força. Quando ele se contrai, nós estamos produzindo força. Falamos de que os músculos, juntamente com os ossos e com as articulações, são responsáveis por produzir os nossos movimentos. Falamos de alguns músculos que são os principais para o nosso movimento, como os músculos do braço, bíceps e tríceps. Fizemos mais atividades e partimos para outra estrutura. Essa estrutura é responsável pela nossa respiração, é responsável pela troca de gases entre o meio exterior e o meio interior, entre o nosso corpo e o meio exterior. Falamos também de um músculo muito importante que está diretamente relacionado com a nossa respiração. Quem lembra aí qual é o nome desse músculo? Ele está bem aqui, sendo ilustrado, que fica logo abaixo dos pulmões. É o diafragma. Falamos das fases da respiração, quando o ar passa para o interior do nosso pulmão. Esse movimento é o de inspiração. Falamos ainda quando o ar vai para o exterior, que é o movimento de expiração.
Falamos da importância da respiração correta no momento da atividade física. Fizemos algumas atividades para comparar quem está respirando mais vezes. E partimos falando de uma outra estrutura que também é muito importante para o nosso movimento. Essa estrutura, ela é responsável por bombear sangue para todas as partes do corpo, principalmente para as partes que estão sendo exercitadas, principalmente para os músculos que estão fazendo os movimentos. Falamos do coração. Falamos também que o coração, o sangue que é bombeado pelo coração, ele leva os nutrientes para os músculos, leva o oxigênio e leva também os nutrientes. Fizemos as atividades, vocês me enviaram e partimos falando da estrutura que é responsável por comandar todas essas estruturas, porque de nada adiantaria um conjunto complexo de ossos, articulações, músculos, se nós não tivéssemos uma estrutura responsável por comandar o nosso movimento. E essa estrutura é o cérebro. Nós falamos que o nosso cérebro, ele age o tempo todo. Falamos ainda dos nervos, que são estruturas que parecem com fios de luz de uma casa. E eles são responsáveis por levar os estímulos, por levar as informações de todas as partes do corpo até o cérebro. E o cérebro é quem vai dar a resposta mais adequada. Vamos lá. Falamos da atuação do cérebro em cada situação. Nós falamos bastante coisa. E por fim, nós iniciamos as capacidades do movimento, que são as características do movimento. Como exemplos de capacidades do movimento, nós temos força muscular, velocidade, equilíbrio, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, potência muscular, flexibilidade. Nós temos muitos exemplos de capacidades do movimento. Nós iniciamos também falando da força muscular. Foi a primeira capacidade do movimento que foi vista pela gente. Galera, agora respirem um pouquinho. Vamos dar uma pausa. E eu vou falar um pouquinho mais sobre as capacidades do movimento de forma mais detalhada. Bebam uma água, respirem fundo e voltem aqui para a gente continuar a nossa aula. E aí, galera, todo mundo recuperado? Vamos lá, continuando aqui a nossa revisão semestral. Vou fazer algumas perguntas para vocês. Tentem responder daí da casa de vocês. Primeira pergunta que eu vou fazer é: o que são os nervos? Vocês lembram o que são os nervos? Os nervos, eles agem de forma conjunta com o cérebro. Eles são estruturas que parecem com fios de luz de uma casa. E eles são responsáveis por levar a informação de todas as partes do corpo até o cérebro. Nas nossas aulas, nós falamos bastante sobre os nervos. Se alguém tem alguma dúvida, pode retornar lá na nossa unidade que fala sobre o cérebro. Lá nós temos esse conteúdo de forma mais detalhada. Segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é acervo motor? Vocês lembram do acervo motor? Vocês lembram que eu falei para vocês que todos os movimentos que nós realizamos pela primeira vez, eles são guardados em uma espécie de biblioteca. E toda vez que nós formos repetir esse movimento, o nosso cérebro vai até essa biblioteca
consulta tudo que ele já aprendeu e realiza o movimento de forma mais eficiente. Essa biblioteca é chamada de acervo motor. Então, o acervo motor é uma espécie de biblioteca que armazena todos os movimentos que nós já aprendemos, que nós já realizamos, facilitando o acesso a essas informações posteriormente, facilitando nos momentos que eu for realizar esse movimento novamente, que eles estejam lá guardadinhos e eu possa consultá-los. Certo? Falando de movimentos, quando eu vou fazer movimentos, eu preciso de energia, não é verdade? E de onde é que o meu corpo extrai essa energia que é tão necessária para realizar os movimentos? Dos alimentos que nós consumimos, certo? Essa foi bem fácil, né, galera? Vamos partir para a próxima. A próxima pergunta é bem simples também. O que são as capacidades do movimento? Você lembra? As capacidades do movimento, elas nada mais são do que as características que os movimentos possuem. As capacidades do movimento são as características que o movimento possui. Enquanto um movimento possui a característica de ser rápido, outro movimento possui a característica de ter bastante força. Outro movimento exige bastante do nosso fôlego. E assim, nós temos os mais variados tipos de movimento com as mais diversas características. Então, as capacidades do movimento são as características que o movimento possui. Prestem atenção, quando eu pergunto o que são as capacidades do movimento, eu estou fazendo uma pergunta diferente de que se eu estivesse perguntando assim, dê exemplos de capacidades do movimento. Quando eu pergunto assim, o que são as capacidades do movimento, eu quero que os senhores me respondam que são as características que o movimento possui. Eu não quero saber os exemplos de capacidade do movimento. Por exemplo, se eu pergunto assim, o que são as capacidades do movimento, galera? Vocês me respondem, potência muscular, velocidade. Esses são exemplos de capacidades do movimento. Quando eu pergunto o que são as capacidades do movimento, eu quero saber da definição dessas capacidades. Ficou claro, galera? Então, o que são as capacidades do movimento? São as características que esse movimento possui. Próxima pergunta. O que é a força muscular? Nós sabemos que a força muscular é uma capacidade do movimento, certo? Mas qual é a definição dessa capacidade? Força muscular é a capacidade de contrair ou ativar os músculos. Quando eu estou contraindo ou ativando os meus músculos, eu estou produzindo força. Agora, vou perguntar para vocês o que é uma segunda capacidade. Qual é a definição de uma segunda capacidade? Quero ver se vocês podem me responder. O que é velocidade? Velocidade é a capacidade de ir de um ponto a outro no menor tempo possível. Capacidade de ir, por exemplo, da minha casa até o ponto de ônibus, ou da minha casa até a padaria, ou de quaisquer outros 2 pontos no menor tempo possível. Então, velocidade é a capacidade de ir de um ponto a outro no menor tempo possível. Vamos lá, vamos falar agora da definição de uma próxima capacidade. O que é flexibilidade? A flexibilidade é a capacidade do movimento que está diretamente relacionada às articulações. A flexibilidade é a capacidade do movimento responsável por produzir movimentos com grande amplitude articular, ou seja, com grande movimentação das articulações. Certo? Podemos seguir? Então, flexibilidade é a capacidade de
produzir movimentos com grande amplitude articular. E equilíbrio, galera? Vocês saberiam me dizer qual é a definição de equilíbrio? Equilíbrio é a capacidade de manter uma postura estável. Equilíbrio é a capacidade do movimento responsável por manter uma postura estável, esteja este indivíduo parado ou esteja este indivíduo em movimento. É a capacidade do movimento de manter uma postura estável, parado ou em movimento. Certo? Próxima capacidade, resistência muscular. Resistência muscular é a capacidade de repetir várias vezes, fazer muitas vezes movimentos que exijam esforço de grupamentos musculares específicos. Fazer muitas repetições de movimentos que exijam esforço de grupamentos musculares específicos. Certo? E agora nós vamos perguntar o que é resistência cardiorrespiratória. Resistência cardiorrespiratória tem a ver com a realização de movimentos que exijam um maior esforço do meu sistema cardiorrespiratório. Basicamente, são movimentos que exigem bastante esforço do meu coração e do meu pulmão. Esses movimentos, nessa capacidade, eu devo realizar esses movimentos por um período prolongado, sentindo pouco cansaço. Então, resistência cardiorrespiratória é a capacidade de realizar movimentos que exijam um grande esforço do sistema cardiorrespiratório por um tempo prolongado, sentindo pouco cansaço. Foi, galera? Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais complexa para os senhores. Qual é a diferença entre a resistência muscular e a resistência cardiorrespiratória? Na resistência muscular, eu tenho um grande esforço de um grupamento muscular específico. Por exemplo, fazendo agachamentos, eu vou ter um grande esforço dos músculos das minhas pernas, certo? Então, resistência muscular, eu tenho um grande esforço de um grupamento muscular específico. Enquanto na resistência cardiorrespiratória, eu tenho um grande esforço do meu sistema cardiorrespiratório. Eu vou estar exigindo bastante do meu fôlego. Ficou claro? Então, qual é a diferença entre a resistência muscular e a resistência cardiorrespiratória? Enquanto na resistência muscular eu tenho um grande esforço de um grupamento muscular específico, na resistência cardiorrespiratória eu tenho um grande esforço do meu fôlego. Enquanto na resistência muscular eu tenho um grande esforço do meu grupamento muscular específico, na resistência cardiorrespiratória eu tenho um grande esforço do meu fôlego, do meu sistema cardiorrespiratório. Foi? Agora, para encerrar, eu vou fazer uma última pergunta para os senhores. Quais foram os 2 tipos de força muscular que nós estudamos no nosso segundo bimestre? Nós falamos que, de acordo com a presença ou a ausência de movimentos, a força pode ser classificada de 2 formas. Quais são essas 2 formas? Primeiro tipo é força estática, que é quando eu estou fazendo força, mas eu estou parado. Segundo tipo é a força dinâmica, que é quando eu estou fazendo força e estou em movimento. Por exemplo, se eu estou sentado segurando um objeto, segurando um peso, ou se eu estou de pé segurando um peso, eu tenho força estática.
Mas se eu inicio um movimento, se eu inicio uma caminhada, por exemplo, daí eu estou fazendo força dinâmica. Força dinâmica, existe a presença de movimento, enquanto força estática, não existe a presença de movimento. Não tem movimento. Ficou claro, galerinha? Eu espero que vocês tenham conseguido tirar qualquer dúvida através dessa revisão. Mas se ainda permanecer alguma dúvida, vocês têm o e-mail, vocês têm o WhatsApp. Não hesitem, entrem em contato. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.